Graça e paz, povo de Deus. Amém? Mensagem de hoje, a palavra raiz, a palavra de poder. Livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 15. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas contra você. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. O profeta Jeremias lamenta o estado desolado de Jerusalém e reconhece que a cidade foi destruída porque os falsos profetas não combateram a idolatria e a injustiça, deixando que o povo se rebelasse contra os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os nossos 3 passos para chegarmos até a nossa salvação. Chegando-se ao Salvador, o início. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podem digerir nada mais forte. Significa dizer que no início de nossa caminhada, a palavra vem para aformosear o nosso coração, para nos preparar para os dias de trevas, que virão e serão muitos, conforme diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Escutem a palavra. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E lá no Salmo 23, versículo 4, está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Assim diz o Senhor. Então, no nosso começo da nossa caminhada, nós recebemos essas palavras brandas que aformoseiam o nosso coração, porque nós ainda não estamos preparados para aquelas palavras duras, aquelas palavras de correção. Não é isso, meus amados? O segundo passo, conhecendo o Salvador, o meio. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimente de leite, ou seja, aquela palavra branda, não está experimentado da justiça, porque é criança. Ou seja, estamos ainda no início, conhecendo o Senhor Jesus. Então recebemos aquelas palavras brandas que aformoseiam o coração. E ele continua: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, quando nós já estamos experimentados na palavra, os nossos olhos espirituais são arregalados para que possamos ver e discernir o bem e o mal, a luz e as trevas. Porque no início nós não temos esse conhecimento, porque não recebemos a palavra sólida, aquela palavra dura, aquela palavra que nos coloca no caminho, na verdade e na vida. Mateus 16, 25, preste atenção nesta palavra. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa palavra que está escrita em Mateus 16, 25, só vão entender, mesmo meditando, aqueles que consomem o alimento sólido. Esses entenderão. Mas aqueles que estão no início, com aquela palavra branda, não vão entender o que significa perder a vida por amor de Cristo. Glória a Deus, mas um dia, com certeza, eles entenderão. A palavra de vida é eterna, é imutável, perfeita, cria a vida onde há morte, impõe paz onde há guerra, onde há doença passa a existir a cura. A palavra de vida eterna transforma o nosso ser. A palavra de vida eterna é fogo consumidor, é poder. Tudo isso é a palavra que emana do Espírito Santo que nos fala todos os dias. Glória a Deus. Quanto mais nós nos alimentamos de um alimento sólido, ou seja, da palavra de Deus, aquela que nos coloca no caminho, na verdade, e nos traz vida, mais nos afastamos daqueles que dizem ter recebido de Deus uma revelação sobre criptomoedas. Acredite que Deus mandou lhe entregar uma chave de apartamento, que Deus deu a ele ou a ela a unção do cuspe, que Deus disse isso ou aquilo que não está escrito em sua palavra. Misericórdia. Uma cidade inteira
Entendam, uma cidade inteira, Jerusalém, foi destruída porque os falsos profetas não combateram a idolatria e a injustiça, fazendo com que o povo não ouvisse o que o Espírito diz às igrejas. Isso acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Livro de Efésios, capítulo 5, versículos 6 e 11. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. E não sejais cúmplices, meus amados, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Por isso Deus me deu esta palavra nesta madrugada. Arregale seus olhos, veja o que você está escutando, a quem você está dando os seus ouvidos. Revelação. Deus me deu uma revelação sobre criptomoedas. Deus mandou me entregar uma chave no apartamento. Eu tenho aqui a unção do cuspe. Eles estão aí hoje. Estão aí hoje. Alimente-se da palavra, do alimento sólido. Servindo ao nosso Salvador, o fim de nossa caminhada. Marcos 13, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa manter-se firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, mesmo diante de tentações, adversidades, oposições e palavras proferidas por falsos profetas. Amém? Glória a Deus. Que Deus de nós tenha misericórdia e deles também, e nos abençoe.